Paloma Totti, tô te falando, você tá bem? Presente, tô bem. Presente, Paloma Totti. Conta pra nós do que falaremos. Temos jogos, né? Tivemos jogos, né? Bom, não tem muito como fugir dos jogos de ontem, que foram, assim, sensacionais por um aspecto, né? Porque trouxe bastante emoção. Mas eu fui assistindo ao jogo do Corinthians e fui fazendo minhas anotações. Oi, Neg, mas assim, não dá pra entender esse time do Corinthians ontem e no primeiro tempo contra o São Paulo, porque foram jogos bem parecidos, né? O Corinthians, quando joga fora de casa, ele tem essa postura apática, tirando aí os erros, né, de escalação e depois de mudança, enfim. Mas o Corinthians entra de uma forma, assim, irreconhecível. Fora de casa e especialmente no primeiro tempo contra o São Paulo e ontem contra o Estudiantes, mas foi assim, um sufoco. E aí eu fico pensando como sai o Cássio de um jogo desse, porque mentalmente ele devia estar assim, exausto. Porque além de ter salvado o time, como sempre, é claro que aí o grande destaque da partida foi a trave, né? A trave e o travessão. 4 bolas na trave durante o jogo, mais 2 no travessão nas cobranças de pênalti. Mas, enfim, eu tava lendo até as análises agora, eu gosto de ler bastante pós-jogo, e o Arthur Sandes escreveu um negócio bem legal, que ele diz que o Corinthians não pode apenas sobreviver nas competições, né? E a gente fala muito isso hoje em dia, né? Que a gente não pode apenas sobreviver, a gente tem que viver. Eu acho que falta isso pro Corinthians, né? Viver as partidas, viver o futebol. O time tá muito sem vontade ontem, super anulado. O Corinthians não fez nada, eu até postei uma foto no meu Instagram, um momento de ataque aí do Yuri Alberto, acho que pela direita, né? Ele sozinho no ataque, e acho que tinha uns 6, 7 jogadores do Estudiantes. Então, assim, nem no ataque sabe o que fazer com a bola, porque não tem ataque. Ontem os números do Corinthians impressionantes de finalização, eram 30 contra 3. E aí de chutes a gol, não sei quantos contra 1. Números assustadores que não correspondem à grandeza do Corinthians. E aí, para completar, né, a partida constrangedora de ontem, aí o Luxemburgo é perguntado sobre o jogo, né? E aí, poxa, eu gosto de algumas entrevistas do Luxemburgo. Ele fala umas coisas legais, principalmente ligadas ali à inteligência emocional e tal. Mas ontem ficou ainda mais constrangedor o que ele disse após o jogo. Vamos ouvi-lo, então. Deu certo. Nós classificamos. Então, errado é quando você não consegue o resultado, né? Nós sabíamos, talvez tenha sido, eu estava conversando com os jogadores, eles têm que valorizar essa passagem para a fase seguinte, porque nós jogamos com uma das melhores equipes que nós enfrentamos até hoje. Muita qualidade, o resultado lá fez com que nós pudéssemos perder aqui, e nós temos um goleiro que pega pênalti, que inibe o adversário, e nós temos bons batedores, né? E aí corta para o Matias Rojas, depois da partida, que disse o seguinte: não lembro de ter sofrido tanto em uma partida. Não estamos nada contentes com o rendimento. Aí sim reflete o que foi o jogo, né, Fábio? Sem dúvida. Senão... Nessa resposta do Luxemburgo, o repórter perguntou para ele o que deu errado no primeiro tempo para o Corinthians sofrer tanto, né, ser tão pressionado. Ele deu errado? Não, deu certo, nós classificamos. Bom, é uma análise absolutamente superficial, paralelo, né? Agora, mas tem um tipo de gente, eu acho que talvez o Luxemburgo integre esse grupo, que é essa história de eu não vou dar satisfação, eu só quero deixar claro, eu só vou dar aquela declaração diplomata. Que no fundo é meio bobo, porque aí a entrevista perde o significado, né? Tem outros que são... tem um tipo, Abel, né? O Abel é capaz tanto de falar uma coisa razoável, como ele é capaz de ir para cima da pergunta contra o jornalista, e outros técnicos são assim. Você já viu Muricy dando umas respostas absolutamente tortas, né? E já tem muito técnico, eu acho que deve ter escolas, eu não sei se você... Paloma acha isso, o Fábio, o Débora, se tem tipos, né? Tipos. Eu sou o sincerão, eu sou aquele que sou reflexivo. O Tite era todo, mó cabeça, as declarações dele, e dava uma viagem. Eu gosto, por exemplo, do estilo de entrevista do Tite. Eu acho ele respeitoso, eu gosto. Agora eu também não sei, tem gente que acha horroroso, né? Mas aí o cara confunde com o trabalho do técnico, não acho que não está muito em discussão. O que vocês acham? Eu acho que o Abel passeia entre essa diplomacia e também, às vezes, algumas frases com personalidade. Mas ontem é isso que refletiu. Parecia que eu era uma boba
Eu tinha visto um jogo e aí o Luxemburgo vai na coletiva e fala algo completo pra tapar o sol com a peneira, sabe assim? 2 ou 3 semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, o Luxemburgo veio ao apito final da Band. E ele disse que não gosta de dar entrevista. Então tá claro, ele foi absolutamente sincero, ele disse o seguinte: eu não vou responder o que o jornalista me pergunta, porque senão eu entrego o meu time pro adversário. Também é uma análise superficial, né? Ele disse que não acha que o técnico não tem que falar de tática, não tem que analisar o jogo. E aí perguntaram pra ele no programa, então você tem que falar do que na coletiva? O que tem que te perguntar na coletiva? Não, eu acho que não tem que ter. Então ele é contra, tá explicado, né? Mas se pelo tem, né? E se tá todo mundo trabalhando lá, que horas eram ontem? Jornalista trabalhando meia-noite e tal, pra ouvir... Então acaba com a coletiva e tá tudo certo, né? Ele vai gostar, ele vai gostar. Ele vai gostar, aparentemente. Agora, o Paloma, esse conflito entre os interesses de quem dá a entrevista e os interesses de quem faz a entrevista, esse conflito é tradicional, né? Super. Super tradicional. Porque a gente faz uma... E eu gosto de contar uma história, que eu me divirto com ela. Tem um filme com um ator antigo, Peter Sellers, que é Um Convidado Bem Trapalhão. Ele faz o papel de um ator indiano e, a certa altura, é uma comédia... ele dá uma entrevista para um jornalista inglês. E o jornalista inglês pergunta para ele, por que você resolveu interpretar esse papel? Daí ele falou assim, eu resolvi por 2 razões. E não fala mais nada. Aí o jornalista fala assim, 2 reasons? Ele queria perguntar 2 razões. Aí o cara fala assim, yes. 2 reasons. Então é maravilhoso. Já pensou? Um técnico de futebol, ele fala, o Vanderlei, eu queria saber qual você acha que foi o erro do Corinthians. Eu acho que o nosso erro se concentrou em 3 principais frentes. 3. Ele não fala. Não fala. É maravilhoso. É muito bom. É uma manipulação, mas assistir esse filme, talvez hoje não seja tão engraçado quanto quando eu assisti da primeira vez, assim. Mas é muito divertido você ver ele falar, eu resolvi por 2 razões. O jornalista fica esperando. Então esse conflito sempre existiu, né? E no caso do Vanderlei, eu não sabia que ele tinha dito isso. Fábio, é muito bom, né? Não, eu não gosto de dar entrevista. Eu não gosto de dar entrevista, não quero falar. Se ele só não responder, tudo bem. O duro é quando parte pro ataque, né? Porque aí a pessoa, ela não sabe o que dizer, ela não gosta da pergunta e aí ela tenta reverter atacando, xingando, ofendendo. Como ele tem um histórico também aí, né? De responder, principalmente quando são jornalistas mulheres, né? Enfim. E se tem a coletiva, aí é que tá. Se tá lá, tem marcas envolvidas. Tá previsto, então tá previsto, exatamente. Eu fui pra Madrid no ano passado, entrevistar os jogadores antes da Copa, né? E aí fui cobrir, aproveitei para cobrir um jogo de Liga dos Campeões, Real Madrid e Shakhtar Donetsk no Santiago Bernabéu. Terminou o jogo, todo mundo para a zona mista, esperando os jogadores terminarem a partida. E passa Vini, passa Rodrigo, passa Militão, passa Ancelotti, todo mundo lá posicionado, as equipes de TV da Espanha ao vivo, também link e tal. Dali um tempo... uns 40 minutos depois, não vai ter entrevista pós-jogo. Que é algo super clássico, ainda mais depois de uma partida de Liga dos Campeões, decidiram que não ia ter jogo. A imprensa toda guardando o material, a gente pegou e foi embora. Eu fiquei olhando aquilo e falei, mas meu Deus, a gente tá aqui de Brasil, como assim? Então tem um pouco dessa... Eu sou Paloma Totti. Só pra fechar, o Eneg, a gente tem que dar destaque também pra vitória maravilhosa do Internacional ontem. 2 gols do Iner Valência, que já tinha sido decisivo no jogo anterior. 2-0 contra o Bolívia. Classificado, então, o Inter, que chegou quietinho aí na Libertadores e tá na semifinal da competição continental. Faltando aí 3 jogos pro tri do Inter na Libertadores. O Inter sonhando com esse título, mas no Brasileirão o Inter não está nada bem. Então, esse contraponto aí na vida do Internacional de Porto Alegre. É isso, estamos de olho nos outros jogos de hoje. Hoje tem transmissão aqui? Tem transmissão para toda a rede Band News FM, exceção do Rio de Janeiro, a partir das 8h40. Tem Palmeiras e Deportivo Pereira, o Palmeiras bem encaminhado aí para a classificação à semifinal da Libertadores. E no Rio de Janeiro tem transmissão também, em 7 horas a bola rola para Defensa e Justiça e Botafogo. O Botafogo tentando uma vaguinha na semifinal da Sul-Americana também. Boa, amanhã falaremos desses jogos então. Valeu, beijo, gente. Valeu, até amanhã. Paloma, obrigado, beijo, até amanhã.